Vai lá, vamos começar aí. Pois não. Fala aí, o que foi que você estava falando lá, né, que tava aquela hora tava picotando lá, eu não peguei bem o que que era que você falou. Ó, eu acho que eu tô enchendo o saco já de ANCAP, eu devo ser o terceiro ou quarto ANCAP que eu debate, tipo, você já sabe mais ou menos como é o ANCAP, tipo, a visão austro-libertária a respeito de ética. Eu queria saber o seu lado, eu queria saber, tipo, como que você explica ao mercado, como que você fundamenta a sua teoria. Tá, assim, eu concordo com muitas coisas que, que os ANCAPs acreditam. Assim, eu vejo que o comunismo empresarial de mercado ele pode ser aplicado em vários tipos de sistema, sistemas econômicos, político-econômicos diferentes. Mas eu acho que um sistema, para funcionar melhor, depende do sistema, né? Tem sistema que vai funcionar com menos efetividade, tem sistema que funcionaria com mais efetividade. Então, assim, um sistema próximo ao ANCAP, por exemplo, né, onde tivesse um estado mínimo, seria a economia se tornaria mais dinâmica e teria né, o comunismo empresarial de mercado, as empresas públicas, elas teriam mais chances de crescer mais rapidamente, né? Então a questão aí, nesse caso, né, na, quanto a esse pensamento é o seguinte: a ética, quanto à ética, como você falou, eu vejo que assim a ética anarcocapitalista tem algumas coisas interessantes, mas ela chega a falhar na conclusão, né? Eu acredito que, de fato, para haver uma argumentação legítima, seja realmente necessário que se aceite a autopropriedade mútua das pessoas que estão ali querendo Uhum. decidir o, o que é a ética, o que é o correto a se fazer, né? Aí, só que aí, é claro, eu não vejo como a priori a conclusão do Hopiano, não vejo como a priori, e aí vejo que sim, que é preciso útil, né, uma argumentação para conseguir chegar a um consenso sobre o uso das propriedades. A chegar a um consenso, mas é claro que aí, quanto a isso, eu não acredito que vai haver um consenso absoluto, né? Pode até haver um consenso se você fizer várias divisões de território, de população, né? Aí dá para você ter um consenso. 100 mil pessoas pensam iguais, aí elas vão viver ali. Quanto a isso, eu acho que dá para ter um consenso, sim. Mas aí, qual foi eu não sei se você chegou a ver a crítica que eu fiz no artigo, a crítica a essa ética da propriedade privada. Não sei se chegou a ver. Eu não, eu não conheço, é texto? É, em texto, um artigo mesmo. Depois que assim, depois do debate, se quiser mandar os seus textos, eu dou uma lida para um eventual outro debate, mas só na sua estação, no meu entender, eu vejo alguns erros, alguns saltos. Por exemplo, dizendo que tipo, nessa questão de consenso, é por isso que existe, por exemplo, a questão da apropriação original, Leandro. É, que há conflito envolvendo propriedade privada, você já consegue conceber. Dá para perceber até pela a sua explanação que você entende que recursos escassos levam a conflitos. É um problema inerente à escassez de recursos. Mas é justamente para haver esse consenso que existe a apropriação original. Porque na ausência de um outro ou de um terceiro que já apropriou de um bem, você não tem conflito algum ali. Sabe, esse consenso acontece justamente na ausência de conflitos. Não existindo conflito, não existindo um terceiro já de um determinado recurso, de uma determinada propriedade, qual é o conflito? Tipo, dá um consenso automático.
Tá bom. É, aí é sim, eu vejo um salto aí. Assim, eu vejo o seguinte, realmente dá para você chegar a essa conclusão de que para ter uma argumentação você precisa aceitar a autopropriedade alheia e o outro aceitar a sua. Só que a apropriação original já é um salto daí, porque ela não decorre daí como o Hope fala. O Hope ele chega a falar que a apropriação original seria necessária, porque sem ela os seres humanos não conseguiriam sobreviver. Só que assim, nós já temos exemplos aí históricos, né? Não é nem ficção, não é imaginação. Temos exemplos históricos de que de fato, né, o, a sociedade e a população conseguiu sobreviver mesmo sem ter apropriação original. Ou seja, por exemplo, você tinha no feudalismo, Não. você tinha um feudalismo onde o dono da terra era um só, ele tomava a força e ele deixava os outros plantarem, Não. colherem ali. E aí sobreviveram, mantiveram a sobrevivência. Isso é só um exemplo histórico, né? Mas tem, Você é professor fala, de história? Desculpe te interromper, desculpe te interromper. Você é ah, professor de história, sua formação, né? também, também. Na verdade, Não, mas tipo, a verdade, minha formação, a primeira formação é filosofia. é, o seu conceito ali de feudalismo, tipo, você dizendo que houve um consenso, que houve, tipo, que funcionou, a gente está tendo aqui uma divergência de semântica, porque houve conflito, é algo antiético que ainda houve. Tipo, funcionar, tipo, não dá para ser tão volátil no conceito. Porque é antiético. Você pode ter atitudes antiéticas que levem ao progresso da humanidade, mas continua sendo antiético. Sim. Aí, não, quanto a isso, eu não tenho discordância quanto a isso. Eu só estava falando mesmo sobre a questão do salto que tem entre você aceitar a autopropriedade e você aceitar o homestead. Porque na apropriação original, como o Hope fala, ele diz que sem apropriação original não tem como sobreviver. Então, aí ele coloca que é necessariamente a lei, a regra, né, a ética da propriedade privada deve seguir o homesteading, porque de outra forma não sobreviveria. Esse daí é um dos pontos que eu coloco no artigo, que isso daí é falho, porque aí eu dei o exemplo do feudalismo, mas existem milhões de outros exemplos, né, de que de fato dá para sobreviver sim. Aí eu não estou falando ainda em consenso, estou dizendo que dá para sobreviver sem existir o homesteading, sem existir até mesmo a propriedade né, com escravos, por exemplo. Sobreviviam, mesmo sendo escravos. Isso é só quanto à questão de sobrevivência que o Hope fala no livro dele, né, onde ele fala sobre a ética da propriedade privada. Mas aí, esse é só a primeira etapa, mas tem no artigo eu aprofundo em várias outras etapas também. É, como eu falei, você está confundindo termos aqui. Na minha opinião, por exemplo, o exemplo do feudalismo não tem nada a ver com a apropriação original, porque de fato houve em algum momento a apropriação original. Houve alguém que iniciou trabalho em cima de uma propriedade, uma terra, mesmo que não seja o senhor de engenho, mesmo que seja o dono da propriedade, o senhor feudal. Alguém apropriou originalmente de algum recurso. O que decorreu disso, no caso de uma atitude antiética de você escravizar pessoas, enfim, isso é outra coisa. Você está misturando as duas coisas. A apropriação original é um critério para, vamos supor, a sua camisa, o seu fone de ouvido. Como que eu posso dizer que não é meu, que é seu? É que você inicialmente, seja comprando, você tem ele como posse e por uso inicial, uso primeiro, é sua propriedade, cara. Tipo, você não tem como você, por exemplo, dizer que isso é conflituoso. Você pode dizer que não é a única forma, e eu até concordo com você, mas não é a forma, outra forma além da apropriação original, ela leva a conflitos. Tá, não, aí então eu vou colocar. Eu já vou pular um pouco para frente como é que eu Não, resolvo isso no artigo. No artigo eu tranquilo. coloco a seguinte situação.
O conflito ele continua existindo quando você tem apropriação original, né? Por exemplo, aqui no Brasil teve, os índios estavam apropriados, né? Aí existe um grande problema, mas ainda nem é esse, mas vou só citar esse rapidinho. Aí veio o português e tomou a terra dele. Aí hoje decorrente dessa apropriação, dessa tomada de terra deles, que se divide tudo sem ter partido de uma apropriação original. Então, assim, a apropriação original, como o Locke, como vários filósofos falam, ela não a escola austríaca, ela não existe, né, no geral no mundo, porque sempre foi sempre foi tomada de uma violência atrás da outra, se tomou. Mas isso daí é só uma pitadinha assim um dos problemas da apropriação original. Mas o que eu faço para qual é a noção que eu uso para poder não ter conflitos? Qual é o grande conflito que tem além desses outros pequenos? Na apropriação original da ética da propriedade privada, você tem uma situação em que quem chegou primeiro é o dono. Só que se eu nasci depois, por que, que eu não posso ter o mesmo direito? Aí o cara que quer justificar isso vai ter que ser igual o Cogos, vai ter que dizer o quê? Ah, não, existiu um Deus que escreveu ali, essa é a terra dele, essa é dele. Por quê? Porque não tem por que você chegar e dizer que você chegou, foi o primeiro a chegar numa ilha, e aí a ilha é sua, porque você trabalhou ali. Tá, e o outro que nasceu depois, ele não tem direito também a nada? É, porque é possível fazer o contrário, é possível o cara que chega depois falar assim, olha só, você já usou a terra, agora é minha vez, então agora o direito é meu. Então, assim, os conflitos continuam existindo com Não, esse modelo de homesteading. E aí, como eu resolvo os conflitos? Eu resolvo os conflitos simplesmente utilizando um conceito de panpropriedade, que é o seguinte, a propriedade, ela não é do indivíduo que chegou primeiro, ou que tomou, ou que chegou lá e demarcou ali, botou um arame farpado em volta, e nada disso. A panpropriedade é o seguinte: para todos os seres humanos serem ontologicamente iguais, ou seja, terem esse direito material, ser o direito à terra ser o mesmo para todos, então a propriedade dos recursos escassos são de todos. E aí, como é que você faz para você ter um recurso que seja de todos? Você vai precisar de fazer o quê? Você vai precisar ter a posse. Cada um vai precisar ter a posse. Para o comunismo empresarial de mercado funcionar, é preciso as pessoas terem a posse. Só que a propriedade não é dela, a propriedade é de todos. Então, dela também, a propriedade é de todos. E aí, como é que você faz para manter isso? Você simplesmente paga um aluguel sobre o que você usa. Então, você quer, você quer cercar lá uma fazenda e aí você não vai chegar e vai dizer, essa fazenda aqui é minha e pronto, vai ser minha para sempre. Não importa se alguém nasceu depois e também quer, ou então não importa se tem gente morrendo de fome aí, ela é minha e pronto. Não, a questão é essa, assim, você tem a posse, mas a propriedade de todos. E aí você paga um aluguel para os outros, para o restante da população. Então, se você tem uma maçã numa árvore, você tem uma laranja, você tem uma vaca, um gado, a terra, você tem petróleo na tua terra, nada é exatamente, não é seu somente, é de todos. Você tem a posse. E aí você paga pela posse, para você paga para os outros um valor para você poder usufruir da posse. Essa é a saída que eu vi que não traz conflitos, né? Porque traz, tá? qual conflito pode trazer? Porque você não tá, você tá criando uma condição inicial de que é possível você, tipo, obrigar terceiros a sustentar esse sistema sem que não haja conflitos. O conflito é claro porque e quem não concordar com isso? E quem simplesmente não concordar em sustentar uma propriedade para todos? Quem não concordar vai estar querendo roubar a propriedade dos outros. Por quê? Ele pode dizer, não, isso aqui é meu e pronto. Então é Aí conflito. o cara Então que é não vai conflito. ter, o cara que não tem aquela propriedade, que não chegou primeiro, por exemplo, vamos dizer, os portugueses pegaram a caravela e chegaram no Brasil.
Aí eles podem chegar e dizer, isso aqui, essa terra é toda minha porque eu cheguei primeiro. Só que tem outras pessoas que também querem a terra. E diz o seguinte, eu tenho o mesmo direito, Não existia, senão nós não não existia seremos homestead iguais. nessa época, cara. Não Não, existia nem homestead em hoje. 1500. Não, nem hoje. Não, não, existe. Direito se fundamenta, em parte, direito moderno, e tem essa questão de apropriação Não, original também. o O direito uso moderno utiliza o contrato social, que é uma noção totalmente diferente. Não. Eu tô falando na prática. O porquê que eu tô comentando isso? Essa questão de temporalidade é justamente um plot muito interessante para a gente até debater aqui. O fato de que, como eu falei, os portugueses fizeram o que fizeram, tipo, os colonos fizeram o que fizeram aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, não sabe, nem faz sentido, porque é 200 anos depois que surge o conceito coloque. Então, a questão é que é um critério objetivo para você estabelecer uma propriedade. O seu conceito de panpropriedade não faz sentido, cara. Não tem como você sustentar uma ética para evitar conflitos, uma norma para evitar conflitos, que ela pode ir para vários outros conflitos, como você citou com a panpropriedade, cara. Qual o conflito que ela é? Porque, assim, a ética da propriedade privada, Como que eu ela já... delimito propriedade se ela é de todos? Sim, Tipo, existe escassez não, ainda. ela é de todos, então você não precisa delimitar a propriedade. O que você precisa delimitar é a posse. Então, a posse, ela pode ser feita por homesteading, por exemplo. Você pode chegar lá, Então, é propriedade. me apossei, não apropriei, mas me apossei dessa fazenda que ninguém usava. Aí tá, você pode utilizar o homesteading nesse caso, dessa forma, se o grupo social aceitar. Porque é o seguinte, o problema é que a ideia do Hoppe, por exemplo, de que, pô, eu vou me apropriar e ninguém mais vai poder. Ele está tratando seres humanos diferente, de forma diferente. Não. Por exemplo, um cara que tem uma tecnologia mais avançada, né? Ele consegue trabalhar muito mais terra. E aí o cara, os outros, ele vai ser um latifundiário, os outros não vão conseguir nem ter subsistência. Ou o cara, porra, o cara já tem uma tecnologia, ele tem tanto dinheiro que ele desenvolveu a robótica, ele tem um monte de robô para trabalhar para ele. Ele chega na Lua, ele bota os robôs para trabalhar para ele e diz agora a Lua é minha, porque meu trabalho está aqui na Lua, então ninguém pode. Não. Olha só, eu estou usando um absurdo só para ter noção de como é absurda essa noção, essa ideia de propriedade privada roupiana, porque ela leva a um monte ela não leva a consenso, muito pelo contrário, né? Ela leva a muitos conflitos. Por quê? O cara que chegou depois, ele também quer aquela terra, então o conflito está aí. Temporal, por exemplo, você chegou antes, o outro chegou depois. Pô, só porque você chegou antes, você é melhor que o outro. Ou então, você tá ali, você quer aquela maçã que tá naquela árvore. Aquela maçã, por que você vai dizer assim, porra, não, só ele que é dono da maçã, porque ele chegou ali primeiro, ele cercou. Não, ele fala, porra, não, cara, eu também quero. Então a questão aí esses conflitos que se formam por causa da propriedade privada, eles são resolvidos com a panpropriedade. Porque com a panpropriedade você vai ter a sua posse, mas você não vai estar tratando os outros seres humanos como diferente de você. Todo mundo tem o direito à propriedade. A Terra é de Na verdade, todos. você tá. O planeta é de todos. Então, assim, não tem por que um ser humano chegar e falar assim, porra, não, essa parte aqui é só minha e pronto, não é de mais de ninguém. Isso daí é tratar um ser humano ontologicamente diferente de outro. É tratar o cara que chega antes como melhor do que o outro, como ter mais poder, ele tem uma série de vantagens. Um cara pode ter uma série de vantagens contra o outro. O cara que nasceu Assim, numa favela. questão temporal. É questão temporal, de você nascer antes. Tipo, Sim, então, mas isso é natural, mas isso é natural. em que Mas qual é o nascer conflito antes te disso, dá cara? Qual é o direito? conflito disso? O conflito é esse, é o seguinte, se você nasceu antes de mim, você se apropriou da fazenda, não tem mais lugar para se apropriar. Eu nasci depois. Por que eu não vou ter direito a ter nada? Por que eu vou ter? A única Não, coisa que eu você vou tem ter vai uma ser vender coisa. meu Cara, trabalho. você não nasce por geração espontânea. Você tem pais, você tem. Alguma propriedade você vai Não, ter. tem gente Mesmo que que. nasce na favela. Olha a situação de Não, mas miserabilidade que a gente tem tem no país. A propriedade, gente tem propriedade. não, tem gente que tem 10 filhos e tem um barraco na favela e tem 10 filhos.
por isso que o Marx, aí eu vou ter que até ressuscitar o Marx aí para falar para você, por isso que o Marx dizia que eram os proletários. O que eram os proletários? Os romanos já diziam, proletários eram os caras que só tinham a prole, eles não tinham bens, não tinham terra. Isso já existe desde o Império Romano. Então, o cara é um proletário, Cara, ele não Marx tem tem nada, ele só muito tem erro. o filho dele, entendeu? Ele não tem Marx terra. tem, por exemplo, a questão, ó, lembrando de Marx, a questão de cercamentos que ele comenta nos primeiros escritos dele, tipo, é um exemplo claro de uma distorção do conceito de homestand, porque a apropriação original não pressupõe conflito, tipo, ela pressupõe até você proteger sua terra depois do cercamento, mas não necessariamente você agredir um outro, como, tipo, os colonos fizeram aqui no Brasil, sabe? Você não tá tomando uma terra, você tá apropriando de uma terra que não tem dono. Tipo, não tem conflito atrelado a isso. No caso dos cercamentos que levou, acho que foi os cercamentos na França e na Renânia, que o Marx comenta nos primeiros escritos dele, acho que escritos de economia política, eu não estou lembrando o nome precisamente. É justamente tomar propriedade que já era apropriada, de camponeses. Sim, mas aí você tem vários caras aí anarquistas que falam, né, que consideram a propriedade como um roubo. E aí, de fato, é um roubo. Porque se você for pensar o seguinte, porque eu Não, nasci cara, igual a não. você, olha só, eu sou igual a você. Por que você tem direito a ter uma fazenda e um cara que ali é da favela não tem o mesmo direito a ter aquela posse? Ou seja, está sendo tratado desigualmente as pessoas. Então, mesmo que você crie Não. uma lei que seja Você tem as igual. mesmas condições que todo ser humano tem condições básicas. Essa questão de propriedade, ter mais posses, isso não tem a ver com tipo, condições ontológicas do ser humano. Tá, tipo, algo a mais. Isso já tá, tipo, você está saindo um pouco da ética e indo para a economia. Não, não, eu estou entrando Porque na ética. liberdade, isso todos têm. Não, não, mas é Autopropriedade o seguinte: existe na divisão no direito uma divisão entre direitos. Né, você, não sei se você conhece essas noções, né? positivo, Direito negativo. natural, Sim, direito sim. positivo, direito aí, formal, né? Então tem a questão do direito material e o direito formal. Se você cria uma lei, né? Ou você aceita uma lei como essa do Hopper, né, que vai colocar o seguinte: quem chegou primeiro é o dono e tal. E isso daí é uma regra arbitrária, mas tudo bem, é uma regra. O, o que acontece? Você está igualando todo mundo formalmente. Essa regra vai valer para todo mundo. Só que materialmente você está desigualando. Por quê? Exatamente por isso. Um cara que chegou antes, ele é dono de uma ilha e, porra, e o outro que chegou depois não tem nada. Ele não pode ter. E a única coisa que ele vai ter que fazer é rastejar, pedir um emprego, Não, ele pedir um pode apropriar de trabalho. outra terra que não foi Não, apropriada, ou uma, nós né? estamos falando de recursos escassos. Lembra bem que, assim, para resolução, se não fossem recursos escassos, não existiriam conflitos. Então, os conflitos só existem porque os recursos são escassos. Então, assim, se a gente Sim, concordo. tivesse o oxigênio, que é um recurso abundante, embora seja escasso, Ó, o mas é conceito de abundante. escassez tá sendo mal aplicado, senhor. Não, estou falando Porque de. a escassez não pressupõe só quantidade, é questão de limitação. Porque você pode ter um recurso que tem muita, tipo, abundante como oxigênio, mas o seu uso, ele é escasso. Porque, só você pode usar esse fone nesse exato momento. Ele é escasso. Mesmo que eu Sim, possa fabricar diversos fones, esse fone específico só você pode sim. usar. Mas lembra que os recursos do planeta que foram usados para construir esse fone, eles são recursos que devem Sim. ser de todos. Por que é de todos? Não, Porque não devem todo ser de mundo, todos, porque cara. Porque, senão as porque pessoas aí não você são não está iguais. Então você você não está está querendo criar sustentando uma norma. estou sustentando Você não a está norma sustentando uma norma. em que tudo pertence a todos. Então cada um pode usar de acordo com a sua posse, né? Você pode regulamentar de várias formas a posse, até de forma similar à Hopiana, né? Por homesteading, por exemplo. Você pode usar isso, desde que você pague um aluguel para o restante da população que está tá sendo
senão ela está sendo roubada, né? Porque ele vai dizer o seguinte, porra, Basicamente essa escravidão, terra, cara. Gostei. Achei ok. essa terra é assim, se tu dizer que você chegou lá e tudo que Tá tem obrigando ali é só pessoas a seu, sustentarem um sistema obrigatoriamente. Ó, obrigatoriamente escravidão. não, é Escravidão. igualar, isso é igualar as pessoas. Se você dá o recurso natural do planeta para uma pessoa só, você não está tendo igualdade material. Você pode estar dizendo que pela lei você tem igualdade Mas formal, mas não deve tem ter igualdade igualdade material. material? Deve ter? É Aí, necessário? aí é a grande questão da ética. Para mim, a igualdade material toda, para ser justo, você tem que buscar ser justiça tem a ver com igualdade, né? Pode pegar até no significado da palavra. Então, a equanimidade é a relação à justiça. Justiça tem aquela balançazinha, né? Sim. A imagem da justiça tem uma balança e ela é cega. O que acontece? Para ser justo, nós temos que ser iguais. Então, para ser igual, você não pode ser igual só formalmente. Se você for desigual materialmente, um cara lá que Não, nasceu cara. na miséria, ele nunca vai ter a mesma condição de ter os mesmos recursos que você. Você pegou e fechou lá uma área enorme da Amazônia e diz: essa área aqui é minha, quem quiser entrar aqui vai ter que me pagar. Aí o que acontece? O outro cara fala assim: pô, calma aí, eu nasci nesse planeta e quem foi Deus que chegou lá e deu para ele, falou: a Amazônia é só tua, só você pode usar, eu tenho que ficar, eu tenho que eu tenho que trabalhar para te pagar. Isso se você quiser aceitar, porque se você tiver um país privado aí, você pode fazer o que você quiser, como tem lá a Na Coreia do ausência de Norte, né? conflito. Coreia do Norte Mas, por exemplo, é um país eu, eu sou, privado. eu sou crítico ao jus naturalismo teológico. Eu não gosto da figura de Deus misturada na ética, minha opinião. Não, eu também não. Mas é por isso que eu sou da linha racional. Por isso que essas questões que você cita aí, porque Deus disse, tipo, e isso é Cogos. Cogos é um imbecil. Não, Cogos não, mas olha só, mas é a única forma que tem de você aceitar um modelo de ética que não está igualando todo mundo, que é você dizer o seguinte: Não, não, existe um criador do mundo. Se existe um criador do mundo, ele escolhe para quem ele vai dar a terra. não, Agora, não. se não existe, se somos seres iguais, então a terra é de todo mundo. E aí como é Eu que a vou te gente dar um faz exemplo. para igualar? Não, você consegue, como eu comentei, a linha racional, você consegue sustentar ela logicamente. Eu queria ver como que você escreveria, quando você puder, daqui a pouco eu vou me ausentar, porque já está dando 6 horas. Quando você puder, você manda os links dos seus artigos para um próximo debate, que eu quero ler. Mas eu deixo um desafio para você. Escreva em lógica proposicional o comunismo empresarial de mercado, porque não faz sentido. Você vai ver que não se sustenta. Não, aí você já Tem. tá. Tá, então a gente saiu agora da ética. Então você tá já entrando na questão Não, mas a ética da é economia, né? subcampo da lógica. A ética é subcampo da lógica. Não, o que você entrou já é economia, agora já não é Não! mais ética, já é economia, já é a Por quê? utilidade, né? Você está querendo dizer se funciona ou se não funciona, né? Não, Já tô é dizendo que, tipo, utilitarismo. Não. Eu tô dizendo que você consegue sustentar uma ética logicamente, com termos racionais, Sim, numa argumentação. Você não precisa ir para Deus, você não precisa para uma claro, com figura certeza, mitológica. com É certeza. isso que eu queria dizer. Mas Eu essa ética da desafio a propriedade você, privada não. Ah, fala. eu desafio você a escrever a sua teoria em lógica proposicional, lógica formal. Já tá com a utilização da lógica clássica, né? Eu não precisei botar em símbolos e tal, até porque se você for pegar o Kurt Gödel e alguns outros autores, a lógica formal ela nunca vai ser perfeita. E pelo menos até onde nós temos atualmente, nem mesmo a lógica da matemática é perfeita. Então você tem um Sim, livro do ela é incompleta. Bertrand Russell, tentou reduzir toda a matemática lógica e caiu num problema do Kurt Gödel, e aí até hoje a matemática vive essa crise, né? Foi a mesma crise que teve na época, foi uma crise parecida com a que teve na época do Pitágoras lá. Não. Mas então, Já o estou que que acontece? misturando as coisas. Não, Porque o que eu estou usando é o seguinte, dizendo, eu não preciso necessariamente usar essa lógica proposicional, porque precisa, a precisa. lógica, não, mas a lógica pode ser usada, você pode dizer assim, dedução, por exemplo, né?
você é filho do seu pai. Você pode usar relações de causalidade. Não, mas pra isso é provar uma alguma coisa. falha lógica. Isso é uma falha lógica. Eu tô dizendo que dentro da ética, você consegue manter consistência. Você não vai responder todas as perguntas ou todos os dilemas envolvendo a ética. Você não vai resolver todos os conflitos. Tipo, é impossível resolver todos os conflitos. Porque a norma é justamente para a ação após um conflito. É o que deve ser feito. Não, por isso é que eu no artigo, eu acredito que eu resolvo os conflitos. Por quê? Porque justamente Mas não, então eu não você tô já dando está errado. Então a propriedade então, dizendo de só. dois. E Você um citou conflito é quando a Gödel. propriedade é de um. Aí é conflito, porque Citou o outro Gödel. vai Citou querer. Gödel. Então, se você responde todos os conflitos, a sua lógica é inconsistente. Não, olha só. Eu resolvo os conflitos não assim, tem uma pessoa que pode não concordar, mas mas a questão lógica se aplica dessa mesma forma. Por exemplo, você tem um conflito quando você quer ser o dono de uma coisa que o outro não que o outro quer Sim. também. Se todos forem donos da propriedade, então não tem por que você dizer que há um conflito, porque todos são donos. Tem conflito, Então você não cara. tem. O único conflito seria você falar, então eu não quero ser dono, porque dono você já é. Todos são. Se você não quiser ser dono, também não está em conflito aí. Se você quiser Não, ser tá em conflito porque cara... eu não concordo com o seu sistema. É um conflito, cara. Você não concorda, isso que eu tô falando, você não concorda, mas é o único sistema que eu dá pra quero você ter minha igualar propriedade só, eu não quero que seja de outra pessoa. Eu não quero que esse seu fone, cara. Mas aí você vai estar usando de força. Por quê? Por que eu tô deixando de usar força? É justamente o contrário. Não, porque o MST tenta invadir os locais. Mas o MST é criminoso. O MST é criminoso. Pelo olhar de vários outros anarquistas, o criminoso é justamente o cara que se aposta de uma coisa e diz, isso aqui é meu. Igual você leu o Pequeno Príncipe. Olhar errado de outros anarquistas. Outros anarquistas que não sabem conceitos éticos, anarquistas que não conhecem conceitos econômicos, anarquistas muito pelo que conhecem... contrário. Quando eles falam que a propriedade é um roubo... Tá citando Bakunin? Assim... Quando bando você considera... de babaca. Você pode falar isso, mas tem uma lógica por trás, que é você dizer assim, o cara que tá dono, tá se apostando uma coisa, ele tá roubando dos outros, porque os outros também têm o mesmo direito. Eu não tô tirando o recurso seu. Eu tô tomando um recurso que não era de ninguém. Não era de ninguém, não. Não era de ninguém. Quem que era, antes de existir Homo sapiens, quem que era o dono de recursos na Terra? Essa aí é uma outra questão que eu entro no outro trabalho, que é sobre a biologia. Eu acredito, na minha visão de ética, o fundamento da metaética é a biologia. Então eu não vou falar nem sobre isso agora, que não vai dar tempo. Quando a gente tiver com mais tempo, eu falo. Mas você manda os links do seu texto para mim? Tá, eu vou mandar da crítica ética da propriedade privada e vou mandar também o do comunismo empresarial de mercado, que é para você ver que aqui tem como você ser utilitarista e usar esse sistema e ainda assim ser um sistema superior ao sistema capitalista atual. Só que como a gente só está entrando em ética, eu só queria tentar deixar assim, a gente assim, deixar os nossos lados bem claro. Você considera que você pode, qualquer um que pegar alguma coisa é dele. Igual, aí eu lembrei até do livro do Pequeno Príncipe, né? Na ausência de um dono. Isso, na ausência. Aí eu lembrei do Pequeno Príncipe, que tinha um cara que ficava contando as estrelas, essa aqui é minha. Cada estrela ele ia catalogando, essa aqui é minha, agora é minha. Mas não houve trabalho atrelado. Como eu falei, o homestead pressupõe o labor. Você tem que, por exemplo, na questão que você citou, acho que de Marte ou da Lua, não sei. Você só é dono daquilo que você impôs trabalho. Não tem como, tipo, eu impor trabalho em 1 metro da Lua e me dizer dono dela toda. Você só é dono daquele 1 metro. Tá, mas se você tiver daqui algumas centenas de anos ou algumas dezenas de anos uma robótica aí bem avançada, você vai poder sozinho. Você vai poder sozinho se apostar, trabalhar em terrenos enormes, em continentes. Não, porque a gente ainda está numa realidade escassa, cara. Tipo, o custo energético de fazer esse tipo de maluco. Por isso que eu falo, você pode dizer que isso vai acontecer. Qual é o conflito? Não tem dono. Mesmo
se tivesse um conflito, como que alguém na prática, aí eu já estou saindo da ética, vai conseguir fazer isso? A gente ainda vive num mundo de conservação da massa e da energia. Não dá para simplesmente com magia você cobrir a Lua com trabalho. Tipo, você Não, vai ter que levar um não, tempo. olha só, eu já desenvolvi um trabalho que eu estava estudando que buscava algo muito próximo de um modo contínuo. Eu acho que em pouco tempo vai ser funcional. Leandro, Não, estudar aeroespacial, cara, não, engenharia tudo bem. aeroespacial. Assim, Eu consigo vo- o atacar que moto você, perpétuo de tanta forma, cara. mas olha só, você sabia que há 2.000 anos atrás ou há 5.000 anos atrás, o- as pessoas não imaginavam nem nunca que teriam como chegar em um outro continente a milhares de quilômetros voando Cara, numa coisa que você é tá mais de errando ferro. premissas básicas. Não, então Você assim, leva a sério essa questão de moto perpétuo? não, Você leva a assim, sério? eu tenho um projeto que dá para chegar muito próximo, né? Só que assim, Não eu dá, acho que cara, nós não vamos dá. chegar. Tá, não, aí a gente já Carnot, entra um outro leia dia. o trabalho de Carnot. Trabalho de Carnot, Não, mas eficiência olha de só. Carnot. Isso daí você. Várias vezes ao longo do paradigma científico, ele mudou muito Não, as não, várias vezes. não, Por não, não, exemplo, não, se não, você não. conseguir usar a total energia de um tijolo, você consegue gerar, pela equação do Einstein lá, é igual a mc ao quadrado, você consegue gerar tanta Conservação da energia. massa e energia. Você não tem como gerar mais energia que está naquele tijolo. É Sim, esse que é o meu mas ponto. só aquele tijolo já Moto gera uma. perpétuo nunca vai ser sustentável, porque você teria que, pelas leis da termodinâmica, você teria que usar mais energia para fazer aquilo funcionar. Mais do que ela já tem atrelado. Tipo, Olha, cara, eu posso isso daí. explicar isso quando você quiser, com mais Não, detalhes. eu conheço. Eu já conversei muito com os professores de física lá da COP, entendeu? Eu fiz física, eu parei, mas eu conversei muito Deu para sobre esse perceber que você projeto com parou. Deu eles. para perceber. Mas olha, isso daí já é uma outra questão. Mas assim, Sim, eu só sim, sim. estava colocando só para jogar assim num extremo para a gente poder ver a diferença. Assim, você coloca essa noção de que para você se apossou, você é dono e pronto. E Sim. eu venho com a noção de que todos, para serem iguais, senão você vai ter que dizer que um é melhor que o outro, igual os nazistas, né? Aí Mas eles você diziam, que está não, dizendo, é não, você que os está dizendo, eu não estou nazistas dizendo falavam nada. isso. Não, os nazistas falavam isso. Ele, ó, essa Não, terra mas aqui é você que está minha. dizendo que a pessoa é pior. Eu estou dizendo que na condição ontológica do ser humano, com coisas como liberdade, todos somos iguais mesmo. Não, Mas somos iguais. Mas a gente e é aí? igual enquanto igual. A gente é igual enquanto igual. E a gente é igual, mas há diferenças inatas. Tipo, como você mesmo citou, temporalidades, tem temporalidade. Quem se apossou, apropriou de um bem antes, ele tem uma vantagem. Mas qual é o conflito disso, cara? O conflito é que as outras pessoas que nasceram depois querem aquele mesmo terreno e aí eu coloquei a Mas, questão de Deus, porque mas não teve um essas ser pessoas são divino para dizer que é potenciais. sua. Assim, E, quem está dizendo que é o dono é o cara que chegou lá e falou, eu sou o dono. Igual nos Estados Unidos, os ingleses chegaram lá, expulsaram os índios e agora mas eu sou o tinha os dono. índios, aí teve um conflito claro. Aí teve um conflito Não, em claro. todos os E lugares, isso é praticamente, errado. Isso é no nosso errado. planeta, como temos recursos escassos, sempre vai ter outra pessoa que vai querer aquele mesmo recurso. Como é que a gente faz isso? Como é que a Mas gente faz, uma norma universaliza? aqui. Você não A pode dar norma tem que. voz a uma pessoa que não respeita normas, cara. Não, mas olha só. Você não acredita que o direito tem que ser universal? Que a lei, por exemplo, tem que ser universal? Para A quem ética? respeita a norma. Se você, Então, por exemplo, comete um crime, você tem direito a um julgamento, tudo mais. Você em si, você vai ter o ônus da prova de mostrar que você sim, ainda sim. tem esse direito. Sim. Então, olha só, a mesma universalidade que a gente tem que dar no papel, formalmente, se a gente quiser tratar os outros como iguais, é, e os planetas sendo um recurso escasso de todos, nós temos que também, não é só tratar formalmente, nós temos que universalizar os recursos escassos. Não, mas Então, aí você assim, está criando conflito. Aí você está criando conflito. não, o Igualar as conflito. pessoas gera um conflito, cara. Igualar gera conflito? Não, olha só, igualar vai gerar uma série de conflitos. Claro, por exemplo, um cara que é extremamente rico porque ele chegou primeiro, né? E aí teve a oportunidade de ser dono de todo um continente, da Austrália, vamos lá.
Aí, pô, claro que vai gerar um conflito, porque os outros também querem aquilo, Então, você tá se refutando agora mesmo. Não, eu tô dizendo que é correto os outros quererem. Então, por que o Não é cara vai... correto os outros Claro quererem. que... Assim, não é Não assim. é. Então você pode dizer, escrever em algum testamento aí, um novo testamento, dizendo, ó, essa terra é do Vinícius, essa terra é de não sei quem, Não, e excluir fraude, já é um outro conflito, é todos os fraude, isso outros é fraude. milhões. Não, qualquer sempre que você quiser tomar para você uma propriedade que é escassa, você está deixando as outras pessoas de fora, você está excluindo os outros. Então você não está sendo justo. Né? Para você ser justo, você tem que incluir todos. Você é um marxista safado. Não, eu não sou. Eu não sou. Porque aí, na próxima conversa, que a gente não vai ter tempo agora, mas a gente entra Já tá acabando. na possibilidade da viabilidade disso acontecer. Porque é o seguinte, eu só estou entrando na parte de uma crítica ética, mas a viabilidade também é importante, porque no final do artigo eu falo que é o seguinte, também a gente tem que buscar um sistema, como é que a gente usa o dinheiro do aluguel, né? Porque se todos os recursos são de todos, uma coisa vai restar, que é o dinheiro do aluguel, que um está pagando para os outros. Então, esse bolo, se nós tivermos, igual tem hoje o Brasil, tiver 30% de impostos, né, que seria o aluguel, não seria imposto. Se tiver 30%, como que a gente usa esses 30% para melhorar a vida de todo mundo? E aí que eu entro no comunismo empresarial de mercado. Aí a gente vai poder discutir mais sobre economia, né? Que aí a gente entra nesse tema de economia. Mas assim, nesse tema da ética, a gente tem essa cisão. Assim, eu concordo com você na parte da autopropriedade, mas discordo de que os recursos escassos do planeta possam excluir todas as outras pessoas. Você vai virar ANCAP, Leandro. Fica Não, eu tranquilo, eu já sei. fui. Eu Não, já fui, você cara. vai voltar a ser ANCAP, então. Eu fui durante um bom tempo, cara. Mas aí eu comecei a ver. Aí já é a questão utilitária. Eu comecei a ver os problemas da desigualdade, o que a desigualdade Você se gera. considera utilitário, então? Não, eu sou tanto pela ética quanto pelo utilitarismo. Eu uso a ética, mas eu quero aplicar da melhor forma possível a, a, a utilidade pública das coisas. Como o Jeremy Bentham, né? Você deve conhecer, né? O Bentham, como ele tinha essa noção, né, de como é que a gente vai maximizar a Horrível. felicidade de todo mundo. Surtimil, é tudo merda, cara. Tudo isso. Cara, mas de todo ninguém, como você mesmo falou, então ninguém sabe tudo, mas eu procuro pegar um pouquinho de cada um, o que eu acho melhor de cada um. Mas eu discordo do Marx no sistema que ele criou. Eu acho que é um sistema comunista que não funciona, né? Vários outros sistemas não funcionam, mas esse sistema aqui que eu tô concluindo, estou elaborando ainda, eu vejo muita viabilidade nele e acho que a economia vai ter um avanço muito significativo com ele. Mas isso aí é para o próximo debate, né? Que já está dando a tua hora já Já aí, tá né? dando, né? Daqui a uns 5 minutinhos. Mas beleza, cara. Manda os artigos. Tipo, manda tudo que você quiser dos seus artigos que escreveu, o vídeo que você achar interessante, que você já fez. Beleza, então. Tá bom. Vamos Fechou, então? encerrar aí, então. Fechou. Valeu aí, cara. Obrigado pelo embate. Valeu, valeu.